Vamos para o nosso capítulo de catalepsia projetiva. Vamos lá. A catalepsia projetiva, também conhecida como paralisia do sono, é uma parada temporária do sistema físico, tá? O corpo para, está conectado também às ações cerebrais de manutenção. Quando você consegue ficar acordado na catalepsia projetiva, não quer dizer que ela não está acontecendo quando você não acorda, mas há uma grande chance da sua consciência abrir justamente quando acontece a catalepsia projetiva. Por quê? Está conectado àquela coisa que nós falamos do sono REM, sabe? Ele bate o sono REM, ele conecta, liga o córtex pré-frontal e você, claro, por esse motivo, consegue trazer a rememoração. Lembra que é o seguinte, rememoração depende de capacidade total de o cérebro estar trazendo a informação. Ou você vai trazer a informação online, quer dizer, o sono REM está ligado e o cérebro consegue ficar conectado, quer dizer, o córtex pré-frontal está analisando imediatamente a informação, está processando, trazendo memória no hipocampo, ou você vai processar na posterior. Você não lembrou, você na hora, mas você, tive uma experiência, que ele processa através do inconsciente, vem pelo inconsciente e processa. Ela não é uma falha, ela não é uma doença, não é um ataque espiritual, ela é um estado fisiológico intermediário. Isso acontece com mais ou menos 50% a 60% das pessoas do mundo inteiro. Nós estamos falando em que 4 a 5 bilhões de pessoas no mundo teve, ou tiveram, ou continuam tendo paralisia do sono de uma forma mais constante, tá? Absolutamente comum. A base científica, como eu falei, é essa ativação do córtex pré-frontal. Então, faz parte do sistema normal. Mas acontece um fator, e a gente precisa falar disso. E esse fator também é estudado pelas ações da ciência. Quando o córtex pré-frontal ativa e você entra em catalepsia projetiva, não está ligado todas as áreas do cérebro, elas não estão todas ligadas, só uma parte. O sistema motor está desligado, o sistema de controle em alguns aspectos estão mais autônomos, e também a parte total de processamento não está perfeita, ela tem variações. Então é estudado pela ciência que existe uma coisa chamada onirismo, que é embaralhamento. Se você digitar no Google, por exemplo, paralisia do sono, você vai ver que no Google tem várias imagens de seres, de pessoas deitadas com demônios em cima delas. Tipo aí, paralisia do sono ou sleep paralysis em inglês. Você vai ver que há uma interpretação de que tem um demônio segurando ela. É lógico que não pode. 4, 5 bilhões de pessoas que têm com alguma constância a paralisia do sono terem demônios do lado dela todas as vezes. Então existe uma interpretação psicológica que é o seguinte, se eu não consigo me mexer, eu estou travado, estou acordado, está meio estranho tal, então a interpretação até cultural é de demônio. Agora pode ser um espírito? Também pode. Na catalepsia projetiva, na paralisia do sono, você já está meio lá, até pode estar mais. Qual é a proporção de estar mais ou estar menos? Do tamanho de como está o seu corpo. Porque nessa hora foi o seguinte, para você entrar em catalepsia projetiva, você já desceu o sono alfa, já está em sono teta. Em sono teta você também tem ondas, então você pode estar muito próximo do ponto X. Aí a atividade do corpo, o cérebro, ainda não liberou você muito. Então você às vezes fica mais físico, mais ou menos astral. Então pode acontecer um monte de coisa, inclusive você começar a ver uns vultos, que é uma questão também cerebral, mas não é só, há uma mistura entre a parte cerebral e a parte espiritual. Então você pode começar a ver coisas e essa interpretação pode ser muito ruim, porque você não sabe o que é. Então na paralisia do sono, você está meio que já solto, já tem uma proporção de, já está inclusive o cérebro, se não está em dupla vista, quer dizer, variando entre uma consciência e outra, já está lá fora, já está no corpo espiritual, ele já transmitiu a consciência para o corpo astral, então já está lá. Então, nesse processo pode acontecer várias coisas. Esse meio intermédio de lá e cá, ele vai variar por vários motivos. Por exemplo, se você tentar falar, falar e enxergar é um atributo físico, apesar de também existirem no astral. Mas como você conhece, como você está enraizado, então você tenta falar, o corpo físico às vezes pode responder um pouco. Cara, às vezes já fui acordado,
A Carita já me acordou. Tava assim, tentando... O corpo físico começa a falar também, só que eu tava falando coisas normais lá fora. Oi, tem alguém aí? Tem algum espírito aí? Tem alguém me vendo? Tô querendo sair. Não tô conseguindo. Tem algum mentor? Às vezes eu tento me comunicar no desespero, já que eu não tô conseguindo sair. Vê, por falta de prática energética. Olha que a gente fala tanto. E meu corpo responde. Mas às vezes não responde. Às vezes eu não consigo ouvir minha própria voz. Eu falo lá fora do corpo, fica assim. A voz. Por que isso... Oh, socorro, tô querendo sair. Por que isso acontece? Na verdade, tá saindo voz mesmo. Astral. Só que eu estou meio interiorizado no físico, então eu não estou totalmente. Então eu ouço a própria voz do corpo espiritual sussurrando, mas está saindo normal a voz. Como se estivesse bem baixinho. Aí quando você começa esse processo de soltura, acontece uma coisa muito interessante. Às vezes sai as mãos só. Só as mãos, chama de paramãos, tá? Já estudamos isso. Então você olha as suas próprias... Você fica assim, uma coisa transparente, cara. É bonito as mãos astrais. São transparentes, elas... Você olha assim, fala, meu Deus. Por quê? É o mesmo princípio da voz. A voz você não está ouvindo, porque você está meio interiorizado no físico, mas ela é no astral que está saindo. Quem saiu foi as mãos espirituais. Elas ficam, dependendo da escuro, elas ficam meio translúcidas, mais escurinhas um pouquinho, você vê aquele negócio passando bonito, às vezes está de dia, é bonito de se ver o transparente. Então você bate uma na outra assim, ó, dá um efeito interessante de luz, às vezes, ou de sensação e de existência. Nossa, eu estou me sentindo aqui fora. Você percebe que é diferente? Então, na catalepsia projetiva, na paralisação, você tem vários pequenos fenômenos que acontecem, por isso que esse tema está aqui. Existem vários tipos de saída da paralisia do sono. Quando você não está preso na catalepsia ou paralisia do sono, e não consegue se mexer, às vezes você começa a tirar a cabeça. Você tira a cabeça, aí fica preso pelo umbigo. Você tenta se mexer, não consegue, o umbigo está preso. Aí você, cara, é muito estranho isso. Aí tem hora que sai uma parte, você senta na cama, mas não solta a parte de baixo, tá preso pela área sexual. É muita onda, velho. É muito. Aí você começa a conseguir sair. Aí você... Vamos fazer uma saída assim, pelo lado, você rola e cai no chão ou começa a se arrastar. Que nem mendigo astral, velho. Você vai, aí puxa de volta. Aí às vezes você começa isso vai sair em torvelinho. Sai uma parte, começa a rodar, que é um tipo de saída extracorpórea, você sai do corpo em torvelinho. Tipo saca-rolha mesmo. Aí volta, sai meio torto, às vezes sai, como a gente falou em Trendelenburg, levanta, só fica a cabeça, já mostrei, já falamos isso nos sintomas, só fica a cabeça, também faz parte de um fenômeno pós-cataléptico, quer dizer, pós-paralisia do sono. Você pode sair rodando meio de lado, vira ao contrário, pode ver seu corpo pode ficar flutuando um pouco em cima, aí você começa a flutuar, e acontece uma coisa bem interessante, que eu preciso te dar essa dica. Você começa a flutuar, começa a subir. Aí, de nada, puxa de volta. Aí você sobe de novo. Aí puxa de volta. Às vezes, você começa a subir, tudo de olho fechado. Porque o corpo tá dormindo, cara. Calma que eu vou falar uma coisa sobre isso. Aí você fala, como é que eu faço? Preciso abrir o olho. Aí volta pro corpo e abre o olho no corpo, volta. Acaba a experiência. Porque o conceito de abrir o olho é um conceito físico. E você processa ele fisicamente, então você dá um comando, é automatismo. Volta pro corpo e abre o corpo. Ele quer abrir o olho, então volta e abre o olho. Então você tem que pensar só em enxergar. Tá? É muito estranho essa parte da catalepsia projetiva, justamente por essa questão do conceito físico, do conceito astral, de como é difícil entender isso. Qual é a melhor forma de sair do corpo, irmão? Alvo mental. Presta atenção. Alvo mental. Vou ter o alvo, por exemplo, eu estou aqui, eu vou ali para dentro do lago, ou lá para o outro lado. Então eu tenho um alvo. Eu não posso ficar tentando me arrastar, porque a força não funciona no astral. Você pode ser o Hulk, você não vai conseguir sair do corpo. Não é força de vontade. É mais mental o negócio. Tudo que é físico é uma coisa que é daqui, claro. Todas as questões físicas, pode parecer besta o que eu estou falando, mas é importante. Então, para você sair do corpo melhor, é força de vontade. Cria o alvo mental. Importante, saia de um raio de 3 metros, mais ou menos, do seu. Não entre no seu quarto mais, a partir do momento que você saiu para frente, ele vai te puxar de volta. Existe um conceito de gravitação, é gravitacional, um conceito gravitacional.
é como se fosse um planeta. Se passou perto, você vai cair nele. Então você tem que se afastar. O próximo tema é de faixa de atividade de cordão de prata e energias um pouco mais avançado. Próximo capítulo, justamente por isso. Não pode ficar de bobeira perto do corpo. Isso é muito importante. Você vai acabar sendo puxado de volta e vai perder a experiência. Já fiz isso tanto, você vai inocente perto. Você pode, quando você está perto dele, também fazer análises. Também entra no que a gente chama de autobilocação consciencial. Você vê seu próprio corpo dormindo. Cara, você não tem noção o que é ver o seu corpo roncando. Quando você além de você achar estranho, achar feio, você percebe que você sente até amor, fala, oh meu Deus, olha que bichinho gordinho, bonitinho, vem cá, cuticute, vai ver se eu peguei no meu corpo com respeito a ele, olha esse cara que me dá acesso à encarnação, velho, é com ele que eu consigo andar por aí, fazer esses vídeos, sei lá, fazer tudo aqui, estar encarnado, envolvendo nessa dimensão. Esse corpo me permite andar aqui um pouquinho, como se fosse um escafandro. Se eu precisasse de um escafandro, eu entrava aqui na lagoa e conseguiria mergulhar nela. A mesma coisa. Então é muito interessante o conceito da catalepsia projetiva e como que ele faz esse processo gostoso sobre a gente. A catalepsia projetiva, paralisia do sono, acontece muito com pessoas também, não só de forma fisiológica, mas pessoas que estão passando por processos hospitalares. Por exemplo, na época do Covid, muita gente falou para mim que teve o seu parente entubado, ou ela própria ficou, que elas viam os parentes na sala e não conseguiam falar. Então é meio desesperador nesse caso. Porque o seu corpo está sem conseguir voltar, naturalmente, nesse caso está parado por um motivo patológico, né? Não conseguia respirar. Então as pessoas viam os parentes chegarem e ficavam assim, oh, pelo amor de Deus, eu estou aqui, e não falavam, e estavam lúcidas. Então, acontece bastante em cirurgias, em processo de intubação, tá? A catalepsia projetiva, a paralisia do sono, também é um pontozinho de comprovação que vai acontecendo no decorrer dos anos. Eu tive inúmeras comprovações da existência da vida, que a vida continua em catalepsia projetiva, muito mais somente do que pensar que é oderismo. Cara, eu podia contar em experiências para você que eu tive em catalepsia projetiva que foram, uma sozinha não é suficiente, mas quando você começa a ter um monte, por exemplo, eu estava deitado certa vez na minha cama, entrei em catalepsia projetiva, eu não conseguia sair, fiquei nesse processo que a gente ficava lá, aqui, fiquei preso, né? Não conseguia me afastar do corpo. Aí com isso eu fui para debaixo da cama. E, cara, eu era músico nessa época em Salvador. Eu não ia muito debaixo da minha cama, cara, sinceramente, minha cama de baixo estava uma imundice. Era sapato, caixa, coisa. E era lá no fundo, bem lá no fundo, no meio das poeiras, debaixo da minha cama, de baixo. Eu vi um osso. Um cachorro meu, provavelmente a Panda, que era um pastor alemão que a gente tinha antigamente, pegou, entrou debaixo da cama, pegou um osso e foi lá pro fundo. Mas isso deve ter sido há uns 6 meses atrás, um ano atrás daquilo. Estava imundo. Mas não dava para chegar lá, porque tinha coisa, madeira, minha mãe estulhava as coisas que estavam ali, eu também, era uma bagunça, coisa de música, pedestais. Aí eu desci, eu estava meio no processo onírico, eu comecei a conversar com o osso. Eu falei, seu osso, tudo bom? Não estou conseguindo sair do corpo. Aí o pior que o osso respondeu, tudo bem. Tá difícil mesmo. Ridículo. Difícil, né, irmão? Então o osso falou uma coisa assim. Eu falei, pois é. Aí eu voltei pro corpo e eu levantei, lembrei de tudo, claro, estava em sono REM, provavelmente, o cérebro em REM. Fui debaixo da cama, cara, eu espirrei de tanto poeira que tinha. Eu comecei a tirar as coisas, pedestal, caixa, coisa de sapato e tal. Lá no fundo estava o osso. E eu não tinha como saber que ele estava lá. Não dava para ver. Isso foi uma besteira? Foi, mas aí você começa a ter tantas pequenas experiências assim, você começa a estar em catalepsia projetiva, a pessoa está atrás de você, por exemplo, a Kari está atrás de mim, no celular, assistindo uma coisa específica, ou vendo uma coisa. O meu corpo está virado ao contrário, eu viro ao contrário e começo a ver ela mexendo no celular e ver o que ela está fazendo perfeitamente. Eu sabia que ela estava, por exemplo, escrevendo um texto para um e-mail, alguma coisa. Aí eu volto para o corpo, imediatamente volto, ela está na mesma posição, no celular, já tinha dormido há um tempo já, fazendo exatamente aquilo que eu tinha visto. Eu falei, cara, eu acabei de ver você fazer isso tudo. Não sei qual instrumento.
estava aqui do lado. Como que você viu que estava virado para lá? Pois é, eu sabia a posição que ela estava, apontava cada detalhe. Então, essa é suficiente para comprovar? Não, você pode, mas você vai tendo tantas, uma atrás da outra, tantas, que a catalepsia projetiva também é um processo disso, tá? O sono, eu preciso te falar isso, e você precisa entender. A aura transmite todas as sensações do corpo, todas. Todas. Se você está agoniado, ela transmite. Se você está nervoso, ela transmite. Se você está em paz, ela transmite. Mas ela transmite fisiologicamente se você está com dor. Mas transmite também se você está com sono. Na hora que você dorme, vai, velho. A faixa, que nós vamos falar no próximo capítulo, de reação, que é o campo, que é a aura, transmite um sono monstruoso. Ou você fica bêbado dentro da sua... É assim, cara. O corpo está dizendo assim, cara, tem que sair daqui. E quando você sai da aura, ele passa, porque pertence ao corpo físico. Quando você sai, o cordão de prata, ele tem um limite, ele começa a esticar, vira um filamento só. Tem que agora, a partir de agora, os processos de saída. Então a gente vai começar a explicar, eu estava explicando tudo o que acontecia dentro do sistema de fenômeno, entendimento técnico do assunto mecânico. Agora, como você sai, não precisa entender como que fica o processo a partir da saída. Aos pouquinhos, a gente vai começar a falar sobre isso, o próximo capítulo já vai avançar. Então é importante que você saiba que você vai sentir muito sono perto do corpo e não raramente você vai dormir, você vai sair do corpo, tem catalepsia, está se envolvendo, você dorme dentro da aura. Comum, tá? Não esqueça das questões do alvo mental. Você não vai conseguir, tá? Catalepsia projetiva, normalmente, é vista pelas pessoas com alguma agonia. As pessoas não gostam de ter. O projetor astral costuma gostar, tá? Eita, tô em catalepsia projetiva. Dá para sair. Então, tem que trabalhar bem as energias, tem que exteriorizar bem as energias e tem um exercício que é a técnica de hoje que você precisa fazer. É a técnica, nós já fizemos a técnica de esterilização, é a técnica de esterilização agora pelo frontal. Exercício que eu encaixei nos módulos da técnica que nunca mais vai sair. Depois que eu comecei a exteriorizar a energia pelo chakra frontal, nunca mais eu fiquei em projeção cega. Projeção cega, eu não vou falar muito, vou falar aqui agora, tá? Mas eu eventualmente vou citá-la. É quando você sai do corpo e você ainda está conectado às energias físicas e não despertou o olho do astral. É assim. Nós estamos aqui o tempo inteiro. Então você se acostuma com a questão física e você também está acostumado com as energias físicas e sai lastreado com as energias físicas. Então você precisa começar a exteriorizar a energia, porque além disso utilizar, você abre os olhos do corpo astral. Então você começa a sair. Então depois que a técnica de hoje é a esterilização só pelo frontal. Ela também está na técnica completa 5, como um dos pontos que nós já colocamos, tá? Só está na técnica da gravidade também, só frontal, tá? Além disso, ela também abre a aura, ela expande a aura. Então, por exemplo, depois que você terminar a técnica, é para ficar esterilizando energia pelo frontal o tempo inteiro, sem contar que ela também abre a intuição, percepção, clarividência, de todos os tipos e outras coisas. É isto. Não esquece de fazer o quiz, não esquece de assistir esse vídeo até os 90%, não esquece de acessar o material de apoio e fazer esse experimento, tá? Um abraço para você, nos vemos no próximo capítulo.